E aí, pessoal, como é que vocês estão agora? Para mim, hoje é um momento muito legal. Tem dois jovens aqui fantásticos que estão gravando comigo esse podcast. Eu não quero esquecer de pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque eu acredito que essa experiência aqui para a gente hoje vai ser um partilhar, né? Sim. Compartilhar a vida, compartilhar Sim. sonhos. Fala a verdade aqui. Vocês vieram aqui para a gente acertar, né, o casamento de vocês, não é não? Não, Que não, casamento? Ah! Poxa, não começa, não, gente. que isso, cara. Isso aqui é só para aumentar Entendi. os likes, Pra a dar curtida, ibope, né? Claro, para dar claro. ibope, para a gente poder fazer um rios disso Entendi. aqui. Sangue de Cristo. Gente do céu, daqui a pouco vai estar todo mundo achando que a gente tá namorando. Gente, olha, eles estão nervosos pra caramba. E eu não aguento Lembrando. parar de rir, mas sério, vamos lá. E aí, fala pra mim, como é que vocês decidiram na vida de vocês começar a caminhar com Jesus? O que representou essa transição na vida de vocês? Bom, vamos lá. Eu não escolhi. Como é que foi a minha conversão? Eu nunca fui uma pessoa ruim, mas eu era de festas, né? Como acho que alguns jovens na minha época, né? Gostava muito de estar em todo lugar, bebida e tudo mais. E certo dia, eu simplesmente tive um sonho, aonde nesse sonho vinha um homem até mim e dizia o seguinte: cara, volta pro caminho, esse ano ainda, ou desse ano você não passa. Se eu fosse levar para um lado pessoal só, eu ia falar, cara, foi só um sonho, um pesadelo, ou algo do tipo, né? Mas quando eu acordei, eu tive o testemunho da minha família inteira com a minha morte. A única pessoa que não me contou, na verdade, foi a Raíssa, a minha irmã. Ela teve que segurar. Mas depois que eu tomei a decisão de aceitar Jesus, ela falou, agora eu posso te contar o que eu sonhei naquele dia, Todo mundo teve um sonho, com a minha morte. Na mesma noite que eu tive o sonho. na mesma noite que na você foi mesma noite. visitado no sonho, Sim. todo mundo sonhou que você morria. Aham. Assim que eu acordei, veio minha mãe falar comigo, cara, eu sonhei que você morreu. Aí meu irmão acordou, cara, eu sonhei que você morreu. A minha outra irmã falou, cara, eu sonhei que você morreu. Só que acontece, Meu Deus, que doido! a única coisa que eu tinha medo naquela época era de morrer. Eu tinha um pavor de morrer, chegava a chorar. Sabe, falei, cara, um dia eu Quando vou... você pensava na Sim. possibilidade da sua morte. Porque pra mim era, tipo, morreu, acabou e é isso, entendeu? Não tinha um pensamento de que tem o céu, essas coisas todas. Então pra mim era um pavor morrer. Eu olhava as coisas do mundo assim, caraca, aqui é tão bom, cara, por que eu vou morrer? Sabe? Eu ficava traumatizado com aquilo. Só que ao mesmo tempo em que eu tive esse sonho e eu podia ser traumatizado de certa forma com isso, eu tive uma paz que eu nunca tive na minha vida. Eu falei, cara, eu preciso ver o que é isso aí, cara. Aí, isso foi na quinta-feira. E qual foi o sonho que a sua irmã compartilhou com você depois que você se converteu, reconheceu Jesus como Senhor? Ela disse o seguinte, que no sonho dela, Jesus vinha falar com ela, e ele preparava uma cama, mostrava pra ela a cama da minha morte, só que ele falava pra ela, cara, você não vai falar nada pra ele. Eu vou tratar diretamente com ele. Sério? Sério. Uau. Uau! Foi assim. Aí isso foi numa quinta, no domingo eu vim no culto. Eu acho que no outro domingo eu já aceitei Jesus. Reconheceu Jesus como Senhor. Isso. E eu acho que foi dia 5 de abril que eu me batizei. Eu acho que foi coisa de um mês depois, mais ou menos, assim, de eu ter me convertido. Eu me batizei. E no dia do meu batismo foi legal, cara, porque eu tive uma mistura de emoções. Porque eu chorava, ria, sabe? Eu tava muito alegre, muito empolgado. Só que o começo da caminhada foi muito difícil. Calma aí, deixa a companheira colar, falar um pouquinho. Então, o meu Você foi... também sonhou? O que Não, o meu aconteceu? não foi sonho, não. Começou numa semana que eu tava me sentindo muito mal. E ali eu tava afastada, porque eu cresci na igreja, minha avó sempre me levou na igreja, minha mãe também me levava muito na igreja, então eu cresci na igreja. Mas eu acabei me afastando na juventude. E nessa semana eu tava com meu coração muito apertado. Aí eu fui pra Jacarepaguá e sofri um acidente. No caso, Uau. fui atropelado. Caraca. E dali em diante, quando eu tava na ambulância, eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Caraca, eu vou morrer sem Jesus. E ali Deus foi tratando comigo. Nisso eu voltei pra Angra, né? Quando eu voltei pra Angra, eu tava passando por um período muito chato na minha vida, que eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Aí minha mãe me trouxe na PIB.
Aí minha mãe falou assim, vai naquela igreja que parece mais com você. Eu falei, tá, eu vim na igreja. E quando eu olhei assim, eu falei assim, acho que eu não gostei muito dessa igreja, eu não vou voltar. Mas eu acabei voltando. E nessa semana, o pastor Jorge falou que ia ter um Fordon Hill. Lá em acampamento. Leeds. Isso, um acampamento. E eu falei assim, eu vou. Aí eu, Sem conhecer ninguém. sem conhecer ninguém. Minha mãe conversou com o pastor Jorge, falou assim, cuida bem da minha filha, mas foi sexta e sábado só. E eu fui. E nesse acampamento eu tive um encontro com Jesus. Eu falei assim, é isso que eu quero viver. Eu quero Jesus, eu não quero mais gastar minha vida com... Fala, Não pode quero continuar. gastar minha vida com outras coisas. Eu quero me comprometer realmente a seguir a Cristo. Uma das ministras... Mas isso não foi chato, não? Vocês assim estão tão sérios, pode relaxar. A gente está conversando aqui, não tem ninguém. Eu tava passando por um momento tão ruim na minha vida que quando eu tive um encontro com Jesus, eu falei assim, uau, é isso que eu quero. Porque naquele acampamento, teve 2 ministrações que me tocaram muito, que foi do Gilcimar e da Tatiana. Então, eu falei, eu não quero viver isso, eu não quero isso para minha vida, eu quero, daqui em diante, realmente ter um compromisso com Cristo, porque se Ele é fiel comigo, eu preciso ser fiel com Ele. Uau! Então, daquele dia em diante, eu iniciei esse processo. Então, vocês dois passaram por um momento de crise pré-conversão. Sim. E como é que foram as crises pós-conversão? Porque, às vezes, eu percebo que a turma acha assim, não, eu vou seguir Jesus, é legal, Jesus é muito bom e vai dar tudo certo. Não. Então, é igual um prédio caindo, cheio de antepara e vai dar tudo certo. Eu acho que as Mas nem pessoas... sempre dá tão certo Elas- assim. Não. Eu percebi isso por mim. Eu meio que romantizei tanto assim, o cristianismo que eu pensei o seguinte, cara, eu vou me converter, acabou meus problemas, tá tudo tranquilo. No dia que eu aceitar Jesus, acabou. Resolveu tudo. Só que não foi bem assim, né? Claro que não. Aquela primeira semana que você se batiza, tipo, tá cheio, né? Mas depois começa você, tipo, aquelas crises de você largar a vida que você vivia, né? Porque é muito difícil para você sair num ambiente onde, sei lá, eu vivia numa festa, tipo, com álcool e tudo mais, para você vir para a igreja e você olhar, 2 extremos diferentes. Então, para minha carne, era realmente um choque muito grande. Eu, no final de semana, por exemplo, não estar bebendo algo que eu estava acostumado a beber quase que todo dia, né? Uau! Quase que todo dia. Eu não digo Então o todo... álcool era um companheiro seu? Exatamente. E há pouco tempo atrás, Deus colocou algo no meu coração muito incrível. Por que depois que eu me converti, eu não bebi mais a cerveja? Por causa do álcool? Não foi por causa do álcool. Foi porque a cerveja era algo que dominava o meu corpo. Porque tem cerveja sem álcool. Eu podia tomar cerveja sem álcool, se fosse pensar por esse lado. Mas como era algo que saciava o desejo da minha carne, eu entendi que eu não tenho que alimentar a minha carne daquilo que... Que a entorpece? Exatamente, sabe? Então, isso pode ser tá com um refrigerante, se for algo que realmente te prende, um suco, seja lá o que for. E, cara, isso foi bem legal, porque abriu muito a minha mente sobre essas coisas, sabe? Às vezes, eu me pegava... Mas ninguém chegou para você e colocou, agora tem que largar isso, tem que largar aquilo, tem que... Não. Você começou a viver e caminhar entendendo, Exatamente. aceitando isso e se subordinando a um processo com o Espírito Santo? Exatamente. Eu entendia que o que eu vivia estava errado, sabe? E eu falei, cara, eu preciso de ajuda. Falei, Deus, sozinho eu não vou conseguir, tá difícil. E os 2 primeiros anos foram muito difíceis. Você está falando de 2 primeiros anos? 2 primeiros anos foram muito difíceis. Sabe, o primeiro ano foi realmente muito complicado. O meu segundo ano já foi um pouco mais tranquilo, mas ainda eu vivi um processo um pouco doloroso, assim. Mas de um ano para cá, eu até falei, acho que numa live sua no YouTube, que o que eu vivi de janeiro até hoje, por exemplo, eu não vivi no restante da minha vida nunca, sabe? Foi realmente experiências muito diferentes de tudo que eu podia experimentar na minha vida, sabe? De presença, de toque, de dons espirituais, sabe? De,
cara, chegar no ambiente, as pessoas falam, cara, você muda esse lugar, sabe? Eu tava triste, você chegou, pô, tô alegre, cara. Não sei o que é que tem em você, sabe? Eu não sei o que tem em você, mas tem Você alguma... começou a andar chapado do espírito? Exatamente. Cara, teve um dia que eu tava tomando café, isso era 7 e pouca da manhã, tava lendo a Bíblia, né, de manhã, como sempre, e tinha uma senhora do meu Olha só, lado, como sempre. como sempre, agora virou rotina. novidade. E uma senhora que estava do meu lado, quando eu fechei a Bíblia, ela falou, você estava lendo a Bíblia? Eu falei, tava. Aí ela falou, vem cá. E começou a chorar. E contou a vida dela pra mim. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui, cara? Eu falei, moça. Aí ela falou, cara, essa... era uma senhora já. Ela tinha uns 70 e poucos anos, eu acredito. E ela tinha uma mãe viva ainda. Morava ela e a mãe. Eu falei, caraca, essa senhora, mulher, deve ter uns 90 anos, imagino, né? E ela falou, cara, essa noite a gente foi roubada, entraram na nossa casa, levaram tudo. Eu tô indo Nossa. embora pro Rio, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Aí eu falei, caraca, mano, o que eu vou falar pra essa mulher? E eu tava lendo a passagem aonde Deus liberta o povo do Egito, sabe? Pra não ser mais escravo. Aí eu falei pra ela, olha, moça, o que tá no meu coração agora pra te falar é o seguinte, é um processo na sua vida, sabe? Vai ser difícil, você passou por uma perca agora muito grande, talvez financeira e tudo mais, mas, cara, Deus tem algo melhor pra você, confia e vai. Sabe, tipo, 10 minutos pra falar com ela, que eu tava quase atrasado pro trabalho já. E aquilo foi muito impactante para mim, em ver como que realmente o Espírito Santo ele transforma a vida das pessoas. Como quando você se entrega e você começa a caminhar com ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar o seu caráter, sabe? E você já não vai ser mais uma pessoa que vai ser influenciada, e sim você vai influenciar as pessoas ao seu redor. E mesmo que as pessoas não sejam convertidas, quando você chegar, as pessoas vão olhar para você diferente, sabe? Porque tem algo em você que é diferente daquilo que talvez elas estão acostumadas a ver ou sentir, ou seja lá o que for. Então, Sim. então você está falando desse momento pós. Então, os primeiros 2 anos foram anos de dificuldade Sim. e hoje Nossa. você está num lugar de plenitude. Você acredita que chegou na vida abundante? Ainda passa por alguns processos. Sim, existe sim alguns processos, só que eu acho que a maturidade espiritual hoje faz que a gente passe por alguns processos de uma forma diferente, sabe? Você começa a entender que, às vezes, o que está acontecendo, você não precisa se desesperar. Na verdade, não precisa se desesperar em momento nenhum. Igual essa semana, eu tive um momento de crise por 3 dias. Eu falei, cara, por que que eu tô vivendo isso? Que loucura na minha Sim. cabeça é essa? Aí eu falei, cara, vou sair. Saí, fui pra rua, comecei a conversar com o Espírito Santo. E ele, pum, soltou. Eu falei, caraca, mano, olha só. Era só isso e eu tava aqui no desespero todo, sabe? E não é pra tanto. Então, hoje, a minha vida, ela não é fácil, mas ela é leve, sabe? Porque os meus problemas agora já não, sabe, não pertencem só a mim. Deus está comigo caminhando cada dia. Você tem consciência dessa presença? Sim, total. Fala, Brenda, você está O querendo meu... falar. É que o meu processo no primeiro ano foi muito difícil em questão que eu me sentia muito vazia. Então, para preencher isso, eu tentava mostrar para as pessoas que eu estava bem. Então, eu vivia carregada de maquiagem. E eu não me sentia bonita. Mesmo as pessoas me elogiando, eu não me sentia bonita, mas eu tinha que estar sempre com maquiagem. Tanto que quando eu fui nesse acampamento, de manhã eu acordei, me maquiei toda, coloquei cílios postiços, tudo. Uau! Todo mundo me zoa até hoje por conta disso. Falando assim, nossa, você mudou muito. Porque eu não me sentia... Assim, eu tava procurando algo para preencher, algo que estava dentro de mim. Então, eu não me sentia bonita, as pessoas viviam me elogiando, mas mesmo assim, quando eu me olhava no espelho, eu falava, eu não me acho dessa forma. Então, nesse ano, assim, foi um processo muito que a igreja, o Senhor ministrou muito sobre identidade. Então, ali foi tratado muito a minha identidade de quem eu sou. Então, eu comecei a largar. Eu parei e falei assim, eu não preciso disso para me sentir bonita, eu não preciso disso para me sentir cheia. Eu preciso de Jesus na minha vida, porque Ele é o único que pode preencher o vazio que está dentro de mim. Então, vocês têm uma história muito parecida no sentido de que vocês foram duramente confrontados com a fé em Jesus. Sim. E como é que vocês... foi muito difícil lidar com essa dor? Porque eu fico imaginando essa cobrança do estereótipo de você parecer que está bem. A juventude é um ambiente meio que gregário, todo mundo anda em bando, anda junto, mas às vezes
vocês se sentiam andando juntos e, na verdade, sozinhos? Apóstolo, o meu, assim, foi. Eu passava por esse processo, mas Deus foi tão cuidadoso que, assim, quando eu cheguei aqui nessa comunidade de fé, eu fui abraçada. Então, teve pessoas que me ajudaram muito nesse processo. Eu acabei, no acampamento, eu fiz amizade logo com a Débora, foi a primeira pessoa que eu tive contato. E assim que eu tive contato com a Débora, eu tive contato com outras pessoas. Então, eu fui muito abraçada. Teve pessoas me acompanhando, teve pessoas me ajudando a crescer, como ler a Bíblia, como orar. Então, eu fui acompanhada nesse processo. Então, não foi tão difícil nesse ponto de me sentir sozinha. A minha questão mais era no meu interior, que comigo eu não estava me sentindo bem. Entendi. Com as suas feridas e com as Isso. suas dores. Eu acho que a minha maior dificuldade é porque eu não contava pra ninguém dos meus problemas. Nunca fui te contar. Eu sempre segurei toda a barra sozinho, sabe? Qualquer problema que eu tinha, eu guardava e tentava resolver sozinho. Só que aquilo acumulou dentro de mim por muito tempo. E quando eu cheguei aqui, a minha irmã, né, que foi a ponte para conhecer a galera, né, porque ela já era daqui, então eu fui conhecendo o pessoal, só que tinha dias que eu tava péssimo e eu não contava para ninguém, porque na minha mente, eu pensava assim, cara, as pessoas estão cheias de problema também, por que que eu vou contar meus problemas para elas, sabe? Só Não que havia nenhum tipo de partilha. não tinha partilhar, sabe? Era individualismo puro, sabe? Eu falei, cara, isso tá me fazendo muito mal, muito mal. E, por fim, eu não lembro quem foi a primeira pessoa que eu me abri assim, mas depois que eu Não comecei... fui eu. Não foi. Que eu comecei a abrir o meu coração e contar as coisas da minha vida, sabe? Os problemas, as coisas que estavam acontecendo. Aquilo foi me aliviando, sabe? Foi passando e eu fui sendo acolhido pelas pessoas. Eu entendi, foi, cara, eu não tô sozinho, sabe? Sim. Os problemas são individuais, mas a solução ela pode vir coletivamente, sabe? Numa conversa, sabe? Então você está me dizendo que o pertencimento fez diferença Fez, para você e também na sua vida impactou? Muito. sim. Eu acredito, eu visitava outras igrejas, mas eu não era tão abraçada assim. E eu pedia muito a Deus que para me colocar numa igreja que eu fizesse parte, que fosse a minha família. E Entendi. assim que eu assisti o primeiro culto, eu falei, não, não é aqui. Mas foi o contrário. Deus me mostrou, tipo assim, é aqui sim. E aqui é minha família, a PIB é minha família. Interessante. Sim, e eu vejo isso muito hoje, porque ninguém na minha casa é convertido, só eu, sabe? E quando... Hoje você é sua irmã, mas sua irmã não está morando mais sim, hoje na hoje mesma, fisicamente na Não, mesma na casa. família, na forma geral, tem meu pai, né? Tem minha madrasta, que estão no sul, né? E dentro do meu ambiente familiar, só eu sou hoje. E quando acontece, tipo, um culto da família, acontecia, eu olhava assim e falava, cara, cadê minha família, sabe? Também Para penso onde isso. que a família tá? No culto da família, Eu sabe? também penso isso. Eu lembro que na conferência, Qual conferência? a do ano A passado, da juventude? sim, É. Falando nisso, vai ter uma conferência aí, né? Vai Como é que vai rolar. ser? Quem Pode divulga? falar, Pode ir devagar? Então, gente, vamos ter uma conferência. Vai ser num sítio lá em Leeds. E foi nesse sítio que eu tive um encontro com Jesus há 5 anos atrás. Foi incrível. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva. Tá no aplicativo da igreja. Qual é o nome da conferência? Ai, Eu eu não- tô com medo de falar errado. Não, eu tô com muito medo de falar errado. Freedom Camp. acho que é U-Camp, não é? You Camp. U-Camp, Eu sim. É falei isso que ia aí. falar errado. É para jovens, tá? Esse povo... Eu sabia que eu ia falar errado. Por isso que eu me segurei assim. Vocês são muito engraçados, cara. E quando o Davi, né, estava ministrando sobre isso, que ele chamou os jovens todos lá na frente, sabe? Falou, os pais, os avós, os tios que estão aqui, abracem os jovens da sua família. E eu tava, tipo, sozinho. Eu falei, caraca, mano. Falei, cara, eu não tenho uma família aqui. Aí veio você, veio o Dudu, o pastor Eduardo, né? Veio, acho que foi o Luan também, veio e me abraçou. Falou, cara, a gente tá com você, sabe? Eu vou orar por você, eu vou estar com você. Naquele dia ali, eu falei, cara, eu tenho sim uma grande família em Cristo, sabe? Eles sim são a minha família. Eu tenho certeza que posso contar com eles nos momentos bons, nos momentos ruins.
E agora foi naquele dia que eu me senti pertencente, de fato, a uma família. Ó, É. coloca aqui, ó. É aqui, no card aqui, ó, o link desse culto para que você possa assistir essa noite da conferência. Está no Cara, nosso foi- canal. Foi No incrível. canal 27, você pode... Canal 27 TV é o nosso canal, o canal da nossa igreja. Você vai lá e assista, vai ser top. Foi Foi incrível. demais. E, cara, daquele dia em diante, muita coisa, sabe, mudou. Agora, as coisas que acontecem, eu chamo alguém, converso, sabe? Falei, cara, agora eu posso contar, eu posso realmente olhar para a igreja e falar, cara, isso aqui é a minha Uhum. família. Mesmo aqueles que eu tenho menos intimidade, eu sei que eu posso contar com eles porque a gente é um corpo, a gente é... Mas como é que isso é tão claro para vocês se tem algumas pessoas que não conseguem se sentir acolhidas, não conseguem se sentir abraçadas? Vocês se lançaram e se colocaram disponíveis? O que foi que para vocês está sendo tão diferente? É uma coisa que eu falo. Porque, assim, tem algumas pessoas que estão no mesmo lugar, na mesma igreja, na mesma comunidade, mas não têm a mesma percepção. Mas também tem a questão, apóstolo, que muitas das vezes a pessoa não está aberta para Exatamente. para conversar, para partilhar a vida. Então, começa a falar, tipo assim, mas eu não tô me sentindo abraçada. Mas, às vezes, a pessoa não dá a oportunidade de conhecer o Mas outro. isso não tem a ver com o temperamento de cada um? Pode ser. Não, eu tô aqui... Eu nem Mas sei eu de que acho igreja é que- essa que vocês estão falando. Mas eu acho Não, isso é em todo lugar, né? Porque... acho que de uma forma geral, sabe? Tanto os jovens quanto as pessoas adultas, muitas vezes elas têm dificuldade, né, de se abrir e de falar. Então, às vezes elas estão num lugar, mas não se sentem pertencentes, como talvez a gente se sinta hoje. Sim, Mas no meu caso, eu realmente me entreguei àquilo. Mas não foi um processo? Sim, Foi. elas podem também estar passando por um processo hoje, sabe? E o conselho que eu dou para essas pessoas hoje é, cara, se entrega, sabe? Realmente, pede pro Confia. Espírito Santo, confia, seja sabe? Pede vulnerável também. exatamente. Porque aqui você tem uma família, Sim. sabe? E as pessoas aqui, elas não vão te julgar, elas não vão ficar te apontando, elas realmente vão abraçar e vão te ajudar da maneira que elas puderem te ajudar, da forma que o Espírito Santo, né, conduzir. Fala. Eu vejo que é nesse lugar de vulnerabilidade que gera cura. Foi aí que começou a gerar minha cura, quando eu comecei a compartilhar minhas dores, que eu comecei a crescer mais. Então, o compartilhar com outra pessoa, o pertencimento vai gerar cura no seu interior. Então, foi isso que aconteceu na minha vida. Exato. E o fato de eu começar a me abrir para as pessoas, muita coisa mudou. Por exemplo, eu era muito tímido para poder estar aqui, por exemplo. Nossa, muitos anos atrás eu não viria aqui de jeito nenhum, não. Você não participaria desse Nossa. bate-papo Eu lembro com essas câmeras falando para tanta gente? jamais. Uma vez, a Júlia chegou, tava no Freedom, ela falou, hora pra terminar. Eu falei, tá repreendido, menina, não. Falei, não dá. Falei, pede outro, pelo amor de Deus, eu não consigo. Aí ela, não, tá bom. Só que naquele dia o Espírito Santo me incomodou e falou, cara, não pode ser assim, sabe? Eu falei, então me dá ousadia. Aí, acho que ele dobrou na porção. Pois é, dobrou mesmo. Ele Porque dobrou teve a um dia porção. que ele foi abrir o culto do Freedom. Ele falou mais de 20 minutos. Então eu não posso chamar ele para abrir o culto de domingo, porque Não, mas eu aprendi. Que na outra vez eu abri, foi 5 minutos só. você levou 20 minutos abrindo o culto. Mas isso é Foi. ousadia Ah, é? mesmo. Foi a primeira vez, né, que o Dudu pediu pra me abrir. Aí eu falei, tá, eu vou. Aí eu falei, cara, vamos lá. Aí eu perguntei pras pessoas, quanto tempo eu posso falar? Aí falaram, de 10 a 15. Falaram isso pra mim, tá bem? Ó, tem minha defesa aqui Ah, também. entendi. Não sabia disso. Tem de 10 a 15. Falei, beleza, de 10 a 15 dá pra falar bastante coisa. Poxa, dá para pregar o sermão. Só que aí, eu não fiz um esboço. Eu falei, Espírito Santo, tem aqui, ó, os textos aqui que você me direcionou, vamos lá. O que acontece? Fui falando. Daqui a pouco eu tô vendo o Dudu assim, ó. O pessoal faz, eu aceito, eu tipo assim, aceito. cara, hora, acabou, chega. Aí eu olhando o relógio, falei, gente, tem 20 minutos que eu tô falando já. Aí eu olhei, acabei. Depois daquele dia, aí a Júlia, cara, tu até falou bem, mas tu falou muito. Tu tem que se controlar. Falei, não, beleza. Aí depois daquilo eu fui aprendendo, né, que eu tenho que realmente me controlar nisso, nessa minha ousadia toda. E na segunda vez, terceira vez, foi só 5 minutos, sabe? Foi mais Foi? tranquilo. Não me Qualquer lembro. dia desse você vai abrir um culto de domingo. Posso abrir? E, Mas é cronometrado, tá? Não, tranquilo. mas aqui, fala para mim. Vocês falaram de crise, vocês falaram de transformações.
no caráter espiritual. Mas o que esse tempo de caminhada com Jesus tem influenciado outros aspectos da vida de vocês? No profissional, em resgatar sonhos, como é que vocês olham a vida, como o pastor Dudu fala, né, da cosmovisão bíblica? Como é que esse relacionamento, sem essa coisa de crente, como é que isso influencia a visão de vocês, a percepção que vocês têm do mundo? Eu tento mostrar, vou falar do meu Não, ambiente de para trabalho. para Pra mim, você, na sua vida, como é que você olha? Como é que você sente? Como é que você vê os seus sonhos? Como é que você se vê daqui a 10 anos? pode falar? Ó, você está contando para todo mundo. Ai, socorro. Nicolas começa. Tá, então tá bom. Daqui 10 anos. Assim, eu tô só puxando de vocês. Como é que vocês olham para a vida de vocês? Porque vocês estavam falando muito do teu relacionamento com Jesus, mas dentro da comunidade. Sim. Como é que vocês percebem a vida de vocês? Vocês viraram chatos, não? Ou chatos? Não. Ah, não. Totalmente ao contrário. Eu acho que eu era chata demais antes de me converter, porque eu vivia muito uma religião, assim, uma religiosidade. E depois, Deus foi me mostrando que não era dessa forma, porque... Não, eu tô rindo porque você falou assim, Nicolas, fala você. Tá bom, né? Desculpa. Vai. Continua. Então, o que eu tento viver e mostrar para as pessoas, viver no caso, né? É que não é que eu tenho que levar as coisas com pesar. Isso é o meu estilo de vida. Amar a Cristo, seguir os mandamentos dele, mas eu não tenho que ficar toda hora falando, tipo assim, porque eu sou cristã, porque eu sou de tal igreja, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Eu tento levar leveza aonde eu estou. Eu tento, quando uma pessoa está passando por alguma coisa, já aconteceu muito isso no meu estágio, as pessoas que conversavam comigo, na minha faculdade também, eu tento conversar de uma forma que não mostre assim, um peso na religião, mas uma conversa que aponte que a resposta está em Deus. Num relacionamento. Isso, eu tento fazer isso. Mostrar isso dessa forma. É isso que eu tenho vivido. E você? Assim, acho que é mais ou menos por aí também, né? A minha vida fora da igreja mudou muito pelo seguinte. Eu era muito, assim, meio que de exatas, sabe? Gosta de mim, gosta, vou falar contigo. Se tu não gosta de mim, não quero saber da sua vida também, sabe? E aconteceu lá no meu trabalho que chegou um cara e o cara era casca grossa, mano. Falei, nossa, esse maluco vai acabar com a minha vida. Só que eu falei, Deus, preciso desse emprego aqui, né? Falei, então tá bom, vamos lá, vamos continuar aqui vivendo. Me dê sabedoria. Passou uma semana, aquele cara, nossa, perturbando a minha mente lá no trabalho. Aí ele chegou num sábado, eu lembro, um sábado de manhã. Ele, Nicolas, preciso falar com você. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, esse maluco ligou pro meu chefe aí mandar embora. Eu pensei tudo que imaginar assim, eu acho que de ruim que ele podia falar comigo. Aí ele, cara, você tá de parabéns. Você foi um excelente profissional. Gosto muito do seu trabalho. Eu falei, gente, mentira. Comecei a chorar. Falei, cara! Falei, esse maluco me odiava uma semana atrás. E o cara tá vindo me elogiar. Eu até liguei pra minha coordenadora. Falei, mano, o cara me ligou. Não, falou comigo e me elogiou. Ela falou, caraca, olha só, tá vendo só? É o teu jeito de ser. Falei, cara, que bom, né? Então, essa transformação, né, de caráter fez com que, mesmo com os problemas, mesmo que pessoas lá fora não gostem de mim, o fato de eu ser quem eu sou em Deus vai fazer que muita gente mude o pensamento sobre mim, sabe? Sim. E, além disso, eu aprendi também que foi, cara, não é porque eu sou cristão que todo mundo vai me amar. Muita gente vai me odiar, Sim. entendeu? Do jeito que eu sou, e muita gente vai me amar do jeito que eu sou. Então, tirou... Mas você não acha que não tem relação o fato de te amar ou te odiar por ser cristão? É mais uma perspectiva sua? Porque quando você fala de ser cristão, você fala da perspectiva pessoal. Sim. E o outro, ele não vai olhar para você por esse rótulo ou por essa ótica. Talvez ele possa ter
conceitos pré-estabelecidos a respeito de outras pessoas que ele conheceu, que professavam a mesma fé, mas agiam de uma forma diferente. Mas eu acho que às vezes a gente fica tão preso nessa jaula da fé, assim, sempre achando que a gente vai ser julgado. Eu estou fazendo um meio advogado do diabo aqui, um negócio... No caso dele... Uma provocação para a gente pensar... Que nem tudo vai ser porque a gente somos cristãos. Eu acho que é... Nesse caso, ele nem sabia, eu acho, que eu era cristão, né? Eu digo, no caso, eu pessoalmente, né, percebi que essa mudança em mim foi que fez ele pensar diferente de mim. Não que ele sabia, sabe? Ele não me odiava por eu ser cristão, entendeu? Agora, eu achei que você colocou a coisa... É uma coisa de dentro para fora. Exatamente. É a tua percepção, mas você não está orientado pelaquilo que o outro de fora para dentro está falando, mas é realmente essa sacada do lugar que você está em Deus. Sim, porque o que aparentemente ele já tinha um pensamento pronto, que, sei lá, tipo, todo promotor é chato, talvez, todo promotor é ruim, ou algo do tipo assim, que ele já tinha uma crença dentro dele em relação a isso. E quando ele me conheceu, ele já veio com isso. Então ele já me atacou dessa forma, sabe? Tipo assim, você também é ruim, ou algo do tipo assim. E quando ele foi vendo o trabalho, foi vendo a pessoa que eu era, ele falou, cara, esse cara é diferente. Tem alguma coisa nele ali, talvez seja diferente. Eu achei interessante que você percebeu que crenças limitantes criam barreiras para a gente, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista relacional, e muitas vezes nos impedem de avançar. Sim, exatamente. E como é que vocês lidam com as crenças limitantes que vocês carregam ao longo da vida ou que foram plantadas? Como é que você vê essa coisa de crenças limitantes? Uau! O papo tá ficando sério, o papo tá ficando muito sério. Ai. Travou? Travei. É porque eu ia falar sobre... Então fala, depois a gente volta nas crenças limitantes. Sobre os 10 anos, né? Como eu quero estar. Sim, sim. Então. É porque o papo vai e volta. Tinha que ter um salgadinho aqui pra gente comer um negócio. Pois gente. Então, daqui a 10 anos, eu quero estar casada, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero estar ajudando pessoas que estão passando por tráfico humano. Quero ter uma loja que venha arrecadar dinheiro só para isso. Esse é o meu objetivo. Você enxerga essa coisa do tráfico humano, isso... Você já assistiu Nefrários? É um documentário sobre o tráfico humano. Não, esse não. Conversa com o pastor da sua igreja, acho que ele tem esse DVD. Quem sabe ele possa te emprestar. Tá bom. Daqui a 10 anos. Né? Daqui a 10 anos. Eu achei interessante você falar daqui a 10 anos, porque 10 anos... É um prazo longo? É um prazo razoável. Mas tem passos que você precisa dar com 1 ano, com 2 anos. Então, assim, eu aconselho você a começar a enxergar de fato uma imagem clara e definida de onde você quer estar. Isso é claro dentro de uma perspectiva de chamado, dentro de uma perspectiva do teu relacionamento com Deus. Mas colocar esse lugar onde você quer estar e fazer o caminho reverso. O que eu preciso fazer hoje para estar naquele lugar há 10 anos? Sim. Porque quando a gente olha 10 anos, é um tempo de 3.650 dias. Se tiver aí 2 anos bissextos, tem mais 2 dias. 2 dias. Então, assim, é muito interessante você, nesses 3.650 dias, o que você precisa fazer hoje, o que você precisa estar fazendo daqui a 30 dias, que atitudes você precisa tomar, que metas você precisa ter de curto e de médio prazo para garantir que depois de 3.650 dias você vai chegar no lugar que você planejou. Começando agora. Começando agora. É uma semeadura. Sim. Né? Sim, mas só que a gente não... A gente pensa assim, daqui eu quero estar, mas a gente não coloca o custo.
Sim. A gente não planeja as etapas. O que que pode mudar o teu rumo? O que que pode interferir na tua jornada? E tá bom, e se você não casar? Entende? Sim. Eu acho que é trazer mesmo para um planejamento de vida. Eu pretendo, né? Pretendo não. No próximo ano agora, eu vou fazer uma ITED, Uau! porque eu entendo que eu tenho esse chamado, porque eu não contei, mas antes de eu me converter, eu já sonhava com missões sem entender nada. Eu sonhava curando pessoas, sonhava viajando, andava na rua, olhava as pessoas assim e falava, caraca, mas olha para aquela pessoa e curar ela, sabe? Só que eu não tinha atitude. Mas você era crente? Não, eu não era. Não. Era E algo como é que você pensava essas coisas? porque acho que vi muita influência da minha irmã saber que ela era, né? E aquilo ardia no Ah, meu então coração. ela falava, dava uns spoilers do que ela vivia. Não, eu só via, sabe? Tipo, ela caminhando, né? E eu falava, caraca, cara, será que eu quero viver isso também? Sabe? Será que é isso na minha vida? E eu ficava com aquilo na rua, pensando naquilo, eu ficava imaginando as coisas. E aquele desejo foi crescendo, crescendo no meu coração. E eu falei, cara, mas eu não entendo nada disso. Aí eu falei, isso é bobeira. Só que mesmo eu não querendo, aquilo vinha em mim, sabe? Ao imaginar curando uma pessoa, algo do tipo. E depois que eu me converti, algumas coisas aconteceram. Um dia, eu tava ajudando a Júlia ainda a vender as bolsas dela, né? Eu peguei uma bolsa com ela para minha mãe levar para uma amiga de trabalho que comprou comigo a bolsa, né? Aí minha mãe foi levar, chegou dentro do ônibus, uma senhora olhou para minha mãe assim e falou: olha só, o menino que te deu essa bolsa aí vai se envolver com missões, vai viajar o mundo, que não sei o quê. Uau. Que isso? Aí minha mãe veio me contar. Aquilo e já... Falei, caraca, cara, que maneiro! E aí uma vez também, eu passando na rua, tinha um cara que... Eu não sei se ele tava bêbado ou drogado, eu não sei o que ele tava. Mas eu sei que o cara me parou e falou, cara, senti no meu coração de te falar, Deus tem tudo pronto pra sua obra. Aí eu olhei pra ele assim, falei, amém, cara. Aí eu falei, cara, que louco, né? Aí, tá, né? Aí fui juntando essas coisas. Aí teve um missionário que foi lá na Verome e falou pra minha mãe, olha, tá vendo essa flor aqui? Dá pro seu filho que ele vai levar pra onde ele for viajar. E ele vai ser missionário... Itinerante? Eu não lembro, ela falou que eu ia viajar muito, sabe? Ele falou a palavra lá, que eu não lembro agora qual que era. Transcultural? Eu não vou relembrar agora, mas depois eu posso perguntar pra minha mãe de novo, que ela vai lembrar com certeza, que ela é toda entusiasmada com isso comigo. E eu fui ligando essas coisas, falei, cara, eu tenho esse chamado, sabe? Eu tenho que me mover nisso aqui. Pelo menos agora, não sei o que Deus tem pra mim depois, mas agora eu preciso me mover. Você quer parar Isso esses não- 6 meses, Sim, ter uma experiência teórica e engajar-se num prático, sim. seja para as nações ou seja no Brasil. Aonde for, aonde Deus me mandar, eu vou ir, sabe? Eu nunca, tipo, tive esse sonho de fazer, eu só quero ir se for, sei lá, pra África ou pra outro país do mundo. Falei, cara, eu quero ir pra onde Deus me mandar, sabe? Não importa onde seja, se Ele me mandar ir pra, sei lá, que pro Rio de Janeiro mesmo, eu vou pra lá, sabe? Rio de Janeiro é um lugar bom de fazer missões urbanas. Porque eu sei que o mover de Deus, ele vai agir naquele lugar, Sim. sabe? Eu quero viver isso. Aí teve na sala de oração, chegou um menino também para orar comigo assim. Eu não sei quem é aquele menino, eu não conversei com ele depois. Aí ele, cara, Deus tem os planos preparados para você, as obras ainda estão de pé, você vai pregar, você vai conduzir muitas pessoas, que não sei o quê. Aí ele começou a orar em línguas lá e soltou mais alguma coisa assim. Eu falei, gente, cara, que maneiro isso. Aí eu comecei a orar por isso, né? E eu falei, cara, eu vou, próximo ano, eu vou me envolver com isso, sabe? E vou ver o que Deus vai querer. Então, assim, hoje vocês estão firmão mesmo no relacionamento de vocês com Jesus. Sim. Sim. Uma palavra que marcou a vida de vocês ao longo de todo esse processo que vocês estão testemunhando para a gente aí. Uma Um palavra. texto bíblico, alguma coisa que foi chave para que vocês pudessem ser transicionado do lugar que vocês estavam para onde vocês estão e que tem sido um sustento. Atos 1, 8. Meu. João 16, 33. Uau!
Atos 1:8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. João 16:33, no mundo Tereis tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque Uau. a minha caminhada, né, pelo menos ali de início, era sozinho, sabe? Porque na minha visão eu estava sozinho, sabe? Na minha vida eu me enxergava sozinho, mesmo antes de me converter. Eu dentro da minha casa me enxergava sozinho. Eu acho que eu nunca me abri para ninguém da minha família. Eu acho, não me recordo pelo menos, de ter chegado para alguém, cara, preciso conversar com você. Bom, eu me abri, nunca fiz isso, sabe? Nem para meus amigos da época. Então, foi bem legal esse processo, né? Tem sido legal viver todas Eu acho que achei legal que vocês responderam muito rápido. Então, isso era alguma coisa que estava bem estabelecido dentro de vocês. Porque você Sim. pergunta assim, uma palavra, aí o cara fica meio, sabe? É porque na minha vida, sempre quando acontecia alguma coisa, eu ficava, Espírito Santo, quando vai acontecer isso? Espírito Santo, quando vai acontecer aquilo? E o Espírito Santo me lembrava Atos 1:6-8, que diz, né, que os discípulos perguntando, quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus fala, não cabe a vocês saberem a data, o tempo. Então o Espírito Santo sempre falava isso, não cabe a você saber o tempo, Brenda, o que você tem que fazer é ser testemunha. E depois, né, já caminhando e tudo mais, eu me cobrei muito por um período por, sei lá, cometer um pecado. Você é bem didático, né? É Por- interessante porque você vai... Hã? Você vai pontuando. A Brenda, ela vai, solta, aí você volta aqui. Somos opostos. um pouquinho. Você tem essa perspectiva de ser professor? Já Professor, não, acho que não. você é vendedor, né? Já fui, É pelo menos. verdade. Não, mas você é bem didático, assim, você pontua e vai, e vai, e vai. É muito interessante. Não, eu tenho uma mania de ser muito controlado, sabe, das coisas assim. Igual hoje, eu tava desesperado porque o meu tempo, falei, cara, o tempo não vai dar. Porque saiu do meu controle. Eu até falei pra ela, falei, cara, quando sai do meu controle eu fico desesperado. Ele falou isso comigo, Falei aí isso eu pra ela falei hoje. assim, Falei, que cara, bom. tava tudo planejado. Eu falei, ó, meu dia vai ser assim, eu vou sair tal hora, eu vou chegar na minha casa tal hora, vou me arrumar, eu vou chegar lá tal hora, tudo certo. Quando saiu do meu controle, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Só que tudo deu certo. Porque por causa do horário que a gente ia começar a gravar? Não, por causa do horário que eu falei que eu poderia estar aqui, sabe? Eu sou muito compromissado com meus horários. Eu não chego atrasado em trabalho, de forma nenhuma. Eu tenho que sair 5 horas da manhã de casa, eu saio para não chegar atrasado onde eu tenho que chegar. Então, quando eu Você é muito responsável Sim, com aquilo que você... quando eu pego algo para fazer, eu sou responsável naquilo. Se eu não dou conta, eu falo. Sabe que, não dá, não consigo, não vai ser eu. Não agora, pelo menos. Mas eu sempre que eu agarro alguma oportunidade, eu faço aquilo com todo prazer, sabe? Eu sou bem didático, igual você falou. Eu nunca fiquei desempregado na vida. Nunca. Eu não sei o que é desemprego. Eu sempre saí de um emprego, fui pro outro. E sempre fui indicado. Para estar sempre crescendo, sabe? Uau! Eu cheguei na empresa que eu tô hoje sem experiência nenhuma, Você começou a trabalhar há quantos anos? com 18. Ah. E desde lá até hoje, nunca fiquei desempregado. Eu nunca fiquei, tipo, um mês sem emprego. Sempre o processo que eu tinha de um emprego pro outro era só de rescisão de contrato, Entendo. sabe? Só. Coisa, tipo, de 15 dias, às vezes, assim, pum, ia para outro emprego já. Sempre foi muito rápido o meu processo. E eu lembro que no meu primeiro emprego, quando eu fui sair para ir para outro, a pessoa chegou e falou assim, cara, tu é maluco, tu vai sair daqui, tu tem 2 anos e pouco aqui, tu vai largar tudo para ir pro outro. Eu falei, vou. Aí a pessoa, não, cara, e se não der certo, que não sei o que, vai te mandar embora? Eu falei, cara, eu vou. E fui. E dentro do meu segundo emprego, pessoas iam lá me oferecer emprego para trabalhar na empresa delas. Eu falava, cara, não vou, cara, não posso fazer isso com o cara que é assim, não é assim, sabe? Aí o cara, não, cara, eu vou te pagar melhor, que não sei o que. Eu falei, mano, não é o valor, sabe? É o meu compromisso com ele, Sim. sabe? Eu falei, eu não vou, tipo, trair o cara por dinheiro. Até porque eu podia hoje, talvez, estar num emprego que fosse me pagar melhor, mas eu não estaria na igreja, porque o tempo não ia bater, sabe? Eu continuei trabalhando em lugares onde eu trabalhei, tipo, até 10 da noite. E como é que eu ia vir no culto? Como é que eu vivi esse relacionamento com Deus? Acho que foi a primeira coisa que eu aprendi depois que eu me converti. Falei, cara, eu não posso abrir mão do meu tempo com Deus para trabalhar. Eu não posso abrir mão, sabe? Eu não posso simplesmente tentar negociar com Deus. Pô, cara, eu vou ganhar melhor lá, sabe? Porque hoje, na empresa que eu tenho um plano de carreira.
Então, eu posso sair hoje, que eu ganho um pouco menos, para ganhar um pouco mais daqui a um tempo. Porque a empresa, ela promove isso. Ela tem isso. Ela não contrata de fora. Ela olha para dentro. Se dentro não tiver, aí não tem escolha. Mas, normalmente, dentro tem quem as pessoas que eles querem. Então, você vê possibilidade de estudar, de obter qualificação profissional e dentro da sua própria jornada de trabalho você vê possibilidade de crescer, de ascender Exatamente. um cargo acima. Exatamente. Eu sempre tive essa visão de que é muito melhor hoje, sei lá, eu ganhar um salário mínimo dentro de uma empresa que pode daqui 3, 4 anos me oferecer um salário de, sei lá, de 5 mil, por exemplo, não sei, do que trabalhar numa empresa onde eu vou ter um salário hoje de 2 mil e não vai passar disso. Vai ser sempre isso, Sim. sabe? Tem que olhar à frente, sabe? Eu não posso olhar no agora, porque o agora é muito fácil eu viver hoje com 2 mil, mas e daqui 3, 4 anos? Como é que vai ser a minha vida? E depois que eu casar? Sabe? Eu sou. É, porque tem um casamento nesse negócio aí, galera. Ele sempre fala sobre isso. Como é que eu vou fazer, sabe? Então, eu penso em crescer, eu penso em ajudar muita gente, principalmente moradores de rua, é algo que toca muito no meu coração, sabe? Ajudar eles. E então, eu sei que eu preciso de recursos e eu sei que Deus ele vai prover desses recursos, mas eu preciso me mover. Sim. Ficar parado também não adianta, entendeu? Então, eu vejo as possibilidades e eu encaro as possibilidades e eu vejo o que vai ser melhor, ganhar 2 mil hoje ou ganhar 5 mil amanhã. É melhor ganhar 5 mil amanhã. Uau. Eita! É chamar a responsabilidade pra si. Exatamente. Sim, E mas confiar, sabe? é chamar a responsabilidade para si e não é simplesmente... Você não está discípulo de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não. Você tem metas claras. Você está Sim. falando isso a partir de uma análise, de uma reflexão. Se você perceber que estar nessa posição não vai te dar esse resultado nesse tempo que você está imaginando, você também se move e sai desse lugar. Sim, exatamente. Eu sempre tô, sabe, muito antenado nas coisas, assim, do que tá acontecendo ao meu redor. E se eu enxergo que há uma possibilidade melhor ali do lado, eu vou analisar aquela possibilidade. Então, mas eu vejo que foi por isso que você gostou do podcast da Daiane. É, Por isso que isso te tocou. Porque tem muito a ver com o que você já viveu. sim. Então, eu acho que você se viu naquele espelho. É, talvez isso, verdade. Porque a história dela é bem legal. Você chegou a ver? Cheguei. Cara, foi bem legal o podcast dela. Eu fiquei olhando assim e falei, caraca, que maneiro, cara, a história dela, sabe? História Até de mandei mensagem pra ela depois. É. Falei, cara, seu podcast foi muito legal. Ela, ai, obrigado. Você mandou pra gente. Mandei. Assistam o podcast da É, eu Daiane. mandei pra Mandou. ele, eu Aham. compartilhei com ele. Falei, cara, assista, foi muito maneiro. Foi 2h12. Foi o primeiro podcast que eu assisti na minha vida. Nunca assisti um podcast. Inteiro assim? Nunca assisti um. Nunca, de nada. Nada. Porque eu não assisto série, porque eu não tenho paciência. Se tiver um podcast, eu tô assistindo. Se tiver um podcast, eu tô assistindo. Aí eu falei, cara, eu preciso quebrar isso, porque tem coisa muito boa nesses podcasts, de uma forma geral. Eu falei, cara, eu vou assistir. E passou as 2 horas e pouco, muito leve, sabe? Eu não senti aquele peso. Peguei meu cafezinho de lei e comecei a tomar. Falei, cara, e foi embora. E foi mergulhando naquilo ali. Falei, cara, que maneiro. E foi onde me deu ânimo para assistir o segundo e querer fazer hoje um. Então, assim, você... Daqui a pouco você vai ter o seu podcast, né? Amém. Quem sabe, né? Imagina! Quem sabe? Ué, Seria porque... muito legal. Ué. Eu acho, a Brenda chegou a fazer alguma coisa que ela comentava ela fazia alguns vídeos, ela e a Juliana, em cima de algumas palavras que eu colocava naqueles podcasts que eu falo, Sim. que não mais aquelas meditações de provérbios e tal. Sim. E eu tenho que voltar a gravar porque não tem mais gravado, então não tem como postar. Mas eu vou, depois desse tempo de parada, eu vou voltar a gravar. Me perdi. Eu fui na história dele e deixei minha mente Crenças limitantes. Você Não. perguntou sobre crença? Não, passou Não? já. Já? Não, vocês deram uma travada nas crenças, aí a gente não falou delas. Tá. Mas o que eu perguntei de uma palavra Ah, é. Sim. que tocou a vida de vocês. Agora, um desafio imediato. O que vocês... Porque, gente, isso aqui não tem roteiro, não, né? Um desafio É imediato papo. para viver. Um desafio imediato que vocês tenham agora. Uma coisa assim que está ardendo no coração de vocês, que você sente como uma coisa
que grita, que urge, que é para agora, que vocês têm que se lançar? Pra agora, Não Pra sei, agora? é um desafio, gente. calma, vamos pensar aqui. Um desafio de algo de agora. Pra mim é viver em santidade. Porque eu acabo escutando muita coisa, eu acabo vendo muita coisa. Então, eu tenho buscado muito viver em santidade para não me contaminar, não contaminar os meus olhos, não contaminar os meus ouvidos com aquilo que eu tenho visto, com aquilo que eu tenho ouvido, porque eu não posso simplesmente me isolar do mundo, né? Sim, Então, para mim, o desafio agora é viver em santidade. mas você não considera que viver em santidade é uma ação do que o Espírito Santo gera dentro de você, sim, dirigindo o que você é muito interessante quando Deus fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. sim, O que é andar na minha presença e ser perfeito? Porque eu vejo que a santidade, ela é um fruto da minha resposta ao mover de Deus dentro de mim. sim, Então, não colocarei nada diante dos meus olhos que me contamine. Então, é aquela velha musiquinha, cuidado boquinha no que fala, cuidado olhinho no que vê, cuidado ouvido. Sabe? Aquela coisa bem infantil, o Salvador do céu está olhando para você, mas é uma coisa que você decide. Ah, mas a questão não é eu que estou vendo. É a questão do lugar que eu convivo. É diferente. Sim, mas Jesus falou muito claro na oração dele pelos discípulos: não peço que os tires do mundo, Sim, mas que os guarde do maligno. Então, eu acho que o grande desafio de ser cristão é sair da bolha, porque a gente vive dentro de uma bolha. vive. Isso não é Os muito. nossos valores, os nossos princípios, e quando a gente sai dessa bolha e vai para a vida, você é confrontado, você está no meio da fuligem, está no meio de. Mas eu vou me manter íntegro. Então, mas é isso que eu peço ao Espírito Santo, que eu não quero é me isolar, eu não quero é simplesmente mostrar que eu Fala. uma pessoa crente, mas eu quero conviver com as pessoas, mas também sem deixar com que aquilo me contamine. Beleza. Mas eu vou provar. Eu estou aqui, a gente está aqui conversando. Você não acredita? Assim, eu tenho pensado nisso, sobre ser crente ou realmente ser um militante da causa de Cristo. Ser realmente discípulo. Porque essa coisa de evangélico, isso não existe. Sim. Esse nome não existe, esse nome não significa nada. Porque evangélico foi uma coisa que a mídia criou. Não é uma palavra que nos define pela Bíblia. Sim. A palavra que nos define pela Bíblia é discípulo. Sejam, ide e fazei discípulos. Evangélico é um termo que o mundo criou para nos definir. Mas não é uma definição que Deus tem para nós, que é ser discípulo. Algo também que fala muito no meu coração é sobre seja o sal da terra e a luz do mundo. Sal e luz. Sim. Eu vi uma pregação falando o seguinte: o sal, a gente vê numa perspectiva de tempero sempre, sabe? Tipo, vou temperar a terra. Só que não é muito assim. É o seguinte: o sal, ele também gera sede. Então a gente precisa andar em Cristo para que a gente realmente seja o sal que vai gerar sede nas pessoas, para que as pessoas busquem em Deus saciar essa sede, sabe? Da água que realmente vai matar a sede deles. Então, quando a gente é discípulo, a gente anda dessa forma, sabe? Sendo o sal da terra e a gente se expõe para ser a luz do mundo, realmente, sabe? Eu acho que quando a gente vive, né, na bolha, a gente preso ali, a gente está iluminando um ao outro, sabe? E não temos a oportunidade de compartilhar Exatamente. aquilo que E qual que é o tem sentido de eu estar falando do evangelho para ela, se ela já conhece? Uhum. Qual é o sentido de eu falar do evangelho para você se você já conhece? Sabe? Eu tenho que levar o evangelho comigo, aonde eu for, sabe? E eu tenho que pregar o evangelho para aqueles que precisam ouvir falar de Jesus,
sabe? Até porque ele fala que a vinda dele vai ser assim, quando o evangelho chegar para o mundo inteiro. Se eu não pregar o evangelho, como é que o evangelho vai chegar? Então, Como é? mas será que é essa essência que você falou? Eu vejo o sal, quando Jesus usa aquela expressão do sal, tem muita relação com o sal como instrumento de conservação. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, em Romanos, no capítulo 8, diz que a criação aguarda com ardente expectativa que os filhos de Deus revelem a luz de Deus. Sim. Então, assim, essa conservação, a igreja, não estou falando de instituição, Aham. estou falando da igreja universal de Cristo, que é a igreja invisível. Uhum. A igreja que contempla os cristãos que já morreram e os cristãos que estão vivos e aqueles que um dia irão conhecer a verdade. Essa igreja é que tem a vitalidade de Cristo. Aham. Nem sempre é a igreja que se reúne no templo no domingo, Sim. mas é a igreja que realmente comunga, partilha e vive o evangelho. É essa igreja que é sal. Sim. É essa igreja que transforma o mundo pela sua cosmovisão, pela sua visão bíblica, sabe? E é muito legal vocês entenderem essa perspectiva de que se eu estou aqui entre os iguais, aquilo que eu sou não faz diferença. Sim. Exatamente. Mas a minha essência, quando eu não estou nesse ambiente de quatro paredes do domingo, né? Tem uma música muito antiga do João Alexandre, que ele diz, enquanto o domingo ainda for o nosso dia sagrado. Exatamente nos confrontando em que o sagrado não é apenas o domingo, Sim. mas o sagrado é a nossa vida em Deus. Então, porque onde você estiver, você vai estar com Ele e você precisa demonstrar essa essência. Cara, eu ver dois jovens, na idade em que vocês estão, postulando essas proposições, falei difícil, né? Testemunhando dessa vida, cara, qualquer pessoa que ouvir a gente falar vai dizer assim, eles são malucos, eles fumaram maconha, eles estão... Porque eles não conseguem... O evangelho é loucura, né? Para aqueles É. que... E não é viver a vida com Deus exatamente na bolha. É viver a vida com Deus no ordinário, sabe? Nós precisamos viver a vida com Deus aonde estivermos, onde nossos pés pisarem, nós precisamos carregar esse aroma, exalar esse aroma de Cristo. E as pessoas verem transformação. Eu tenho amigos que chegam para mim e falam, cara, você mudou muito a minha vida... minha visão de como era crente. Dessa forma que você vive. Passa... É porque você não é chata, né? Ah, não sei. É porque, cara, tem uns crentes que são muito chatos. Não Assim, sei. aquela coisa formal, entende? Eu acho que a gente... É como você falou lá atrás, é uma leveza, Sim. É é uma vida que vale a pena ser vivida e que é possível. Sim. E- Quando... É engraçado quando as pessoas que ainda não são convertidas vêm perguntar para mim sobre alguma coisa, tipo assim, igual a bebida, por exemplo. Chega assim, mas você não bebe porque você é da igreja. Eu falei, não, cara, não é porque eu sou da igreja. Eu não bebo porque eu entendi. Eu testemunhei para uma menina uma vez, ela veio falar sobre isso comigo. Eu falei, cara, olha só, eu não bebo pelo seguinte, eu entendi que eu sou nova criatura em Cristo. Se eu sou nova criatura em Cristo, como é que eu vou alimentar minha carne daquilo que saciava o desejo dela antes? O morto não come, o morto não bebe, sabe? Eu falei, eu não posso alimentar minha carne com aquilo que eu alimentava antes. Você consegue entender que o álcool tinha ele era representativo de uma vida que hoje para você não tem mais significado. Nenhuma. Porque, cara, qualquer ambiente em que eu estivesse naquele período, alguma coisa com álcool tinha. Sabe? Às vezes não. Você via o álcool era um combustível? Sim.
Um combustível de entorpecimento ou um combustível de liberar, de extroverter, de Exatamente se isso. transformar você num As, pe- gaiato? as pessoas, né, elas lá fora, elas têm um vazio dentro delas. Não, você não Nós pode falar temos. das pessoas. Você Falar tem de que mim. falar assim, de você, Eu tinha um vazio dentro de mim. legal, aí fica mais Eu tinha um coerente. vazio dentro de mim. Que é o seguinte. Eu sempre procurei tentar preencher o vazio, de certa forma, com algo, né? E eu ouvi uma frase de cantor que diz o seguinte, que a gente se acostumou com a anestesia, sabe? Então, por algum momento, eu estava numa festa, então eu bebi, esquecia tudo. Tava ali pulando. Mas o efeito da bebida passava. Os problemas voltavam. Então, era uma anestesia aquilo ali na minha vida. Eu ia, tomava, passava, quando acabava o efeito, voltava a dor. Aí ia de novo, aí voltava a dor. Você vivia esperando sempre uma sexta-feira melhor? Eu acho que, podemos dizer sim. Porque a sexta-feira que vem vai ser... Tipo, a semana vai ser Incrível. maravilhosa, sabe? Essa semana foi horrível, mas a semana que vem vai ser maravilhosa. Mas o negócio é que quando você não muda, nada muda. Sim. Nada vai mudar. Eu podia estar na época aqui e alguém me chamar, cara, vamos embora do Brasil, vamos morar em Nova York, nova vida. Os mesmos problemas vão vir porque tá em mim, sabe? O problema tá em mim, não tá no lugar, sabe? Quando a gente entende que o lugar, ele não me faz, cara, faz toda a diferença. É porque eu tô lembrando de algo que eu vivi. Conta. E aí, que eu tava querendo sair daqui, da igreja. Eu lembro disso. E eu tava passando por um processo bem difícil. E eu sentei pra conversar com o apóstolo, sentei pra conversar também com a minha líder, a pastora Cleide. E o apóstolo e a pastora Cleide falaram que se eu for pra lá, não vai resolver nada. Porque tá dentro de mim, eu tenho que resolver aqui. Exatamente E eu isso. simplesmente falei assim, eu vou obedecer. E eu obedeci, graças a Deus eu obedeci. Porque passou e hoje eu tô aqui. E se eu não tivesse obedecido, talvez... Mas não foi uma ordem para você obedecer? não foi uma ordem, mas foi Era uma conversa. uma conversa no sentido de que você estaria equivocada. Sim. Porque Foi um conselho. havia um confronto dentro de você. Sim. E o confronto vai te acompanhar onde você Sim. estiver. Exatamente. Foi um conselho. E aí, às vezes, mudando o ambiente, a pressão do confronto também diminui. Mas o confronto não foi resolvido. Sim. E aí, quando você não resolve, ele vai florescer, porque as pessoas são muito parecidas. A questão é que, às Muito vezes, parecidas. eu falo por mim, né? Eu queria fugir do problema. E aí, não é fugir do problema, é encarar. Porque aí, Sim. quando nós encaramos, muda aquilo que está dentro da gente, nos cura e traz maturidade também. Muda a nossa mente, a Entendi. forma de pensar, tudo isso. Exatamente, porque um problema que não é curado, ele continua sendo um problema, Sim. né? É igual uma prova que você não termina, continua ali a prova, você tem que terminar aquilo ali de alguma forma. Então a gente tem que buscar uma forma de resolver nossos problemas em Deus, porque só Ele, né, realmente para preencher esse vazio, como eu sentia, sabe? Para acabar com essa anestesia e realmente viver um conforto nele, né? É ser transformado. Exatamente. É ser transformado. Uau! É que alguém me ligou aqui. Eu disse, olha, estou aqui gravando podcast e daqui a pouco eu retorno. É muito legal ver vocês. Olha ali pro reloginho, ó. 1 hora já. Isso porque o Nicolas falou que ia durar 15 minutos. Não, eles estavam assim, não, vai durar 15 minutos. Mas é exatamente quando você senta e você relaxa e você deixa fluir, tem muita coisa Sim. que vocês têm para compartilhar. Assim, eu percebo que vocês, embora sejam jovens, vocês já passaram por muitas dores, já viveram muita euforia, já viveram muitas coisas legais, porque a vida hoje é muito intensa. Uhum. Então, vocês carregam algo de Deus e que vocês podem tocar a vida de outras pessoas. Eu falei de um desafio,
Agora, um sonho. Um sonho, sei lá. Um sonho? Eu tenho um sonho. Um sonho. Um sonho foi de... Agora é difícil. Uma palavra já estava dentro. Estava dentro. Né? Não, um sonho, é lógico que você possa compartilhar, né? Não, eu acho que, assim, o meu sonho, né, de uma forma geral, hoje, né, é de poder continuar me movendo naquilo que Deus tem falado, né, construir uma família, né, e talvez não, né, de fato, realmente me profissionalizar para que eu cresça, né, minha vida financeira, para que através da minha vida financeira eu consiga também impactar pessoas, ajudar pessoas, sabe? Sim. Entendi. Lógico que levar o evangelho é o fundamental, é a base de tudo, é realmente o concreto ali da parada, mas tem muita gente que, infelizmente, está em situação de rua, que, igual eu falei, é algo que realmente mexe muito comigo, né? De tudo assim, que eu vejo no mundo. Muitas pessoas na rua são invisíveis. Cara, uma vez um morador de rua veio me pedir comida. Comida não, desculpa, pedir uma coberta, porque ele tava com muito frio, realmente tava muito frio, era uma noite de inverno bem gelada. E assim que eu dei a coberta pra ele, que eu fui na minha casa, busquei, dei uma coberta pra ele, dei comida também, ele me perguntou se eu podia matar ele, pra acabar com a dor dele, pra Nossa. acabar com o sofrimento dele. Ele falou, cara, eu tentei cometer suicídio 2 vezes de manhã e não consegui porque alguém me interrompeu. Eu falei, cara, com certeza é algo que Deus na sua vida. Eu tinha acabado de me converter, né? Eu falei, cara, você não tá sozinho, Deus é contigo, eu tô com você, eu vou te ajudar. Ele falou, cara, tenta me botar numa clínica, que ele queria se internar, eu acho que ele no Bracuí, eu acho que tem, não lembro. Eu falei, cara, não sei como é que eu posso te ajudar, mas eu sei quem pode te ajudar. Aí eu liguei pra pessoas, liguei pra amigos, e eles falaram, cara, vou falar aqui, não sei com quem, papá. Amanhã de manhã a van vai estar passando aí, mas ele tá disposto a ir? Aí ele falou, não, tô disposto a ir. Depois disso eu não vi mais ele, né? Acredito que ele tenha conseguido, em nome de Jesus, né? Ou não sei o que ele fez da vida dele, se ele ficou lá ou se ele foi embora, mas eu não o vi mais. E aquilo mexeu com você. Sim, antes mesmo já mexia muito É comigo, sabe? porque quando você olha um morador de rua, existem vários tipos de moradores de rua. Sim, Então, existem pessoas que estão numa situação de rua porque elas decidiram estar na rua, elas não querem voltar para o convívio de suas famílias, elas foram frustradas. Existem pessoas que estão na rua exatamente porque carregam uma dor e aconteceram circunstâncias das mais diversas e que elas, de repente, quando acordaram, estavam nessa situação. Então, a população de rua realmente há uma diversidade, é uma demanda muito interessante. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci e ela recebeu um morador de rua, na casa. não é um morador de rua, tem um termo. Ela recebeu uma pessoa que estava numa situação de rua e numa instituição, e depois essa pessoa representou contra ela, foi no ministério. Eu sei que ele ouviu o seguinte relato no processo. Se ele estava numa situação de rua, ele era responsabilidade do Estado. Uhum. Agora, uma vez que você o acolheu, ele não pode dormir no chão. Sim. E ele foi penalizado. Então, assim, é um universo. Então, assim, eu acredito que isso pode você... Não sei se você vai fazer serviço social ou se você vai se juntar a alguém que já milita nessa área, mas é realmente um universo e é um desafio. E você falou algo bem legal. Mas é possível. Que existe realmente diferença de moradores Sim. de rua. Eu tive o privilégio de ser amigo de um que ele decidiu morar na rua por uma frustração amorosa. Ele era arquiteto, falava, se não me engano, 4 idiomas, morava no Abraão, mas decidiu viver assim por causa de uma frustração na vida dele. E ele não conseguia quebrar aquilo dentro dele. É uma Meu Deus. crença. É Eu um falei, trauma, olhava- uma ferida. Na época eu não entendia muito, mas eu olho hoje e falei, cara, um cara arquiteto que fala 4 idiomas, velho. Não tem como um cara desse não ser bem de vida, sabe? Não tem como esse cara não ter uma boa vida, pelo menos, sabe? Uma vida sustentável. Só que dentro dele, aquilo O mundo dele
ruiu. Exatamente, como se ele não tivesse nada. Como se ele realmente fosse aquilo ali, como uma verdade, pegou aquilo como uma verdade e pronto, É. sabe? Por E isso ele, que é o universo, é o universo. e ele É foi amigo da minha família. Meu pai acolheu ele dentro de casa quando veio morar em Angra, né? Só que quando ele voltou para ele voltou a viver numa barraca. Só que ele acabou falecendo depois de um tempo, né? E ele foi um grande amigo, muito inteligente, desenhava muito, né, para ser arquiteto. Só que, infelizmente, essas crenças, né, que a gente cria dentro da gente pode nos paralisar de tal forma Muito. que levou ele ao alcoolismo. E as pessoas, cara, eram muito covardes com ele. Chegavam pra ele, pô, cara, tu pode, sei lá, capelar meu quintal? Te dou 2 garrafas de cachaça. E davam pra ele. Uau! E ele simplesmente aceitava, sabe? Pra ele que era o pagamento dele. E, cara, é muito triste você ver isso, sabe? Naquela época eu era novo, eu não tinha tanta visão igual eu tenho hoje, sabe? Eu acho que se eu ver uma situação dessa, eu falei, mano, tá de sacanagem, pô. Não. Ele ficou dependente disso. Sabe? Eu falo, cara, você é louco, mano. Como é que tu vai fazer isso com o cara, sabe? Eu vejo muito isso até na porta do mercado mesmo, sabe? Pessoas que vivem de cachaça de uma forma absurda e elas pedem, às vezes, dinheiro pra Pedem. comprar e as pessoas dão, sabe? Pra comprar. É um desafio, um Pede. desafio. Um sonho. Um sonho, Ele embarca e... Foi mal, tá, gente? Eu falo muito. ver a minha mãe e meu padrasto tendo um relacionamento com Cristo. Isso é Um sonho. um sonho, assim, e quero ver eu estar viva ainda. Amém. Ver Amém. eles terem um relacionamento com Cristo, porque essa questão de família toca muito em mim. Eu vejo todas as famílias reunidas e eu fico, meu Deus, quando vai chegar a minha vez? É, E aquilo que você está vivendo em Cristo já é um sinal, é um testemunho para que eles vejam Cristo através de você. Continue, é só você continuar caminhando. E outro sonho muito que arde no meu coração é, como eu disse, ajudar mulheres, tráfico humano e crianças também. Isso arde muito, muito mesmo no meu coração em poder ajudar pessoas que Você estão pretende passando. fazer serviço social? Pretendo ajudar pessoas que já estão. Não, mas você pretende fazer faculdade de serviço social? Você está fazendo o quê? Eu faço contabilidade. Contabilidade. Legal. Linkou tudo, assim, perfeito. Uma coisa ajudando a outra. Não, mas eu ainda não pensei em fazer faculdade de serviço social. Você tem uma paixão por isso e vê que isso pode se tornar um ministério, pode se tornar algo Sim, nessa área para a sua vida. sim. Eu lembro que vocês estão falando, eu falei para vocês que eu tenho um sonho, né? Eu achei muito interessante porque em 2002 eu fui a um congresso, naquele momento que teve um livro que explodiu no Brasil, que é Uma Igreja com Propósitos. Eu fui a essa igreja num congresso no ano de 2002, nos Estados Unidos, e eu lembro que o Rick Warren estava pregando um sermão. E ele fala sobre isso no livro e diz: você precisa se comprometer com o lugar, em dar a vida para ver a obra de Deus sendo estabelecida num determinado lugar. E quando eu voltei para cá em 2002, aquilo foi muito forte. Então, eu não imaginava que eu iria chegar nesse lugar que nós estamos hoje. Mas, assim, eu tinha claro na minha mente que eu precisava me comprometer. Então, as pessoas às vezes falavam assim, mas ele não vai embora? Quando é que ele vai embora? Ele disse, olha, eu vou embora o dia que Deus falar para mim que chegou. Ele ainda não falou. Pode ser que estejam dando sinais. Ainda bem que ainda não falou. Mas é muito claro, sabe? E isso gerou alguns sonhos, né? De você ver, assim, ter esse bate-papo com vocês, assim, mesmo que às vezes a gente dá uma escorregada aqui, fala uma bobagem ali, mas eu acredito que isso porque vocês já são, não é mais a primeira geração. A Daiane, que você viu naquele... Sim. Depois, ó, pega o link aqui, assiste lá esse podcast. Ela é da primeira geração. Então, assim, hoje ela é casada, 2 filhos. Então, é muito interessante eu estar conversando com vocês aqui agora,
que estão se submetendo a um processo que já começou lá atrás. Então, assim, eu fico imaginando onde a vida vai levar vocês. Vocês, com certeza, vão aonde eu não vou chegar. Porque eu já estou descendo a escada. Eu não quero acabar, que seja o último degrau hoje, não. Mas Eu não gosto nem de pensar nisso. Mas é natural, gente. Eu sei. Eu já passei dos 50, entendeu? Então, assim, quando você é jovem, você nunca vai morrer. Quando você passa dos 50, você tem certeza. É só uma questão de tempo. Eu posso ter 10 anos, eu posso ter 20 anos, eu posso ter 30 anos, mas eu posso ter um dia. Sim, É lógico que é para vocês também, mas isso não é uma... Para mim, é uma certeza, assim, está bem perto. E é legal você entender que o que eu estou vivendo hoje é uma semeadura de tempo. Então, a diferença que existe entre nós é apenas o tempo de semeadura. sim. Então, que vocês escolham fazer semeaduras corretas, investir o tempo, dedicar a vida de vocês ao Senhor, que crê no Senhor Jesus Cristo. Vai É fluir. isso que estamos Entrega o teu buscando. caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sim, É isso, gente. é isso. E aí, fala, você quer Não, falar mais? Tô de boa. Como é que a gente termina o podcast? Como é que a gente termina? amigo? Terminando assim, gente, ó, nós vamos terminar. Acabou. Já falamos Poxa. bastante. Se foi legal, olha, fala assim, volta, a gente pode fazer uma rodada aqui. Dá para a gente conversar com uns 4 ou 5 jovens, eu não sei como é que vai ser, mas eu acho que a gente vai fazer um negócio desse, numa versão amplificada. É isso. Vai ser legal. Vambora. Vai ser legal. Vamos orar? Agradecer. Dá a mão aqui, ó. Eu sempre peço para a galera dar a mão aqui. Eu não sei de onde é que eu tirei isso. Papai, valeu muito conversar com esses meus irmãos, que a tua bênção seja sobre nós e que em pouco tempo eu veja o frutificar do teu Espírito na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uhul. Galera, olha, compartilha aí, curta e deixa o Espírito Santo soprar na vela da sua vida. É isso, É aí, isso. gente. Vamos que Um vamos. abraço.